A graça e a paz a todos do canal. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e que Deus continue vos abençoando. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gravei aqui um vídeo sobre o dízimo de Abraão. Agora eu estou gravando essa segunda parte sobre o dízimo que foi estabelecido na lei. Para que você entenda o que significa dízimo nas escrituras. Vamos entender quem tinha o direito de pegar o dízimo, de administrar a tenda, né? Onde que hoje eles colocam como a casa de Deus, a tenda essas igrejas aí, que eles colocam como a casa de Deus e os pastores como sacerdócio, que não tem base bíblica para isso. Infelizmente o povo não enxerga a verdade, entendeu? Como está escrito. Vamos ver como que era o dízimo que foi estabelecido a Moisés nos 5 livros do Pentateuco. Vamos ler aqui em número, um dos 5 livros do Pentateuco, que é o em Números. Números capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, presta atenção. Essas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. 2. Esses são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito. Filho de Arão, 2 pontos. O primogênito. Presta bem atenção. O primogênito Nadab, ponto, vírgula. Depois Abiú, vírgula. Eleazar e Itamar. 3. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagrados para administrar o sacerdócio. Presta atenção. No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Mas Nadab e Abiú os dois morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogos estranhos perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Vamos ler de novo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, 2 pontos, diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tendo cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo, dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, ponto, vírgula, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Olha, presta atenção. Presta bem atenção o que aqui está falando. Vou ler de novo o 7, para você entender, para vocês entenderem. Tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação. Com quem que ele está falando aqui? Vamos voltar ao texto. E falou o Senhor a Moisés. Ele falou quem? Falou a Moisés, dizendo, presta atenção, dizendo, fazem chegar a tribo de Levi. Quem era a tribo? A tribo de Levi. E põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Quer dizer que o sacerdote era dado à tribo de Levi.
Só eles que conheciam, que teriam esse sacerdócio de cuidar da tenda da congregação, né? E das coisas consagradas. Presta bem atenção. Segundo a Bíblia, só o sacerdote tinha esse direito. Os levitas, os filhos de Levi, né? Presta atenção. No 7. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Isso aí era serviço dos filhos de Levi, dos levitas, tá bom? Dos Levi. 8. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel. E da guarda de quem? Dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. 9. Darás, pois, os levitas e Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Quer dizer que os filhos de Israel, que eram os filhos de Levi, era dado, você entendeu? Esse sacerdote como dádiva. Por que será que eles receberam esse sacerdote por dádiva? Porque eles não receberam terra. Entendeu? Então eles tinham direito de exercer o sacerdote, cuidar da tenda da congregação e das coisas consagradas. Né? Da coisa consagrada, quer dizer, o sacerdote que vinha da linhagem de Arão, que cuidava das coisas consagradas, né? Voltando para trás aqui, você vai entender, ó. Arão, sacerdote ungido, ó. Esses são os nomes dos filhos de Arão, né? Vírgula, do sacerdote ungido, cuja mão foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas quem era Naabe, depois Abiú, Elisar e Itamar. Entendeu? Naabe e Abiú morreram, né, perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai. E não tiveram filho, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fazem chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Quer dizer que os filhos de Israel, eles administraram o ministério do tabernáculo. Eles recebiam o dízimo e cuidavam do tabernáculo, tá bom? E Itamar, né? Itamar ficou como administração de sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então ele exercia o sacerdócio, ele oferecia os alimentos ao Senhor, né? Que era direcionado aos filhos de Levi, que os filhos de Levi dariam oferta alçada, que havia 3 oferta alçada que é 10% também. Havia na Bíblia 3 tipos de dízimo, né? Depois nós vamos deixar para outra hora nós estudar isso aí. Eu vou apresentar para vocês 3 tipos de dízimo, né? Era o dízimo trienal, o dízimo das festas dos estrangeiros e o dízimo dos levitas que vinha na porta, tá bom? Então, mas isso aí vamos deixar para outra parte, para outra hora, né?
Então aqui está claro que Itamar, né? E Eleazar, Abiú e Eleazar e Itamar, eram os três. Só que Naabe e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho, né, perante o Senhor, e no deserto de Sinai. E no deserto de Sinai não tiveram filho, né? Porém, Eleazar e Itamar administraram. Naabe e Abiú morreu, só que Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio, ficaram como sacerdócio. Eles passaram a administrar sacerdote, porque os dois, Itamar e Eleazar, morreram, né? Ei, meu Deus do céu. Naabe, desculpa aí. Nadab e Abiú morreu, né? Para você ver que no começo do texto vai falar sobre Abiú e Eleazar e Itamar, né? Diz assim, esses são o nome dos filhos de Arão, que era o primogênito, Nadab, ponto, vírgula. Depois veio Abiú, Elizar e Itamar. Só que Abiú e Naabe morreram quando eles ofereceram fogos estranhos ao Senhor. Eles morreram. E quem que ficou como sacerdócio no lugar deles? Ficaram Eleazar e Itamar. Entende? Ficou Eleazar e Itamar exercendo a administração do sacerdote. Então eles ficaram como sacerdote, tá bom? Então quer dizer, isso aqui era um serviço regionado, como é que fala? Aplicado só para o sacerdócio, né? Ali havia o sacerdócio que cuidava da tenda, que eram os filhos de Levi, que cuidava da tenda, né? Dos alimentos que era colocado na casa do tesouro. E havia o sacerdote que é o Itamar e Eleazar. Eles ficavam como se oferecesse ao pecado da pessoa, e tanto da pessoa como dele. O sacerdote, ele cuidava, ele se oferecia o pecado dele com os animais, né, com a novilha, dois emissários, né, dois bodes, um emissário e o outro que ficava para sacrifício. O emissário levava para o deserto e o outro ficava para fazer sacrifício pelo pecado. Esse emissário que vinha, ele tirava o sangue e depois levava o pecado para o povo ao deserto, né? Levava o pecado daquela pessoa que pecou ao deserto, tanto dela como do sacerdote, sumo sacerdote. Então era sacerdote que morria, sacerdote, que nem está escrito lá em Hebreus 10, 28, Hebreus 7, 28. Né? Então isso aqui é só a introdução, como que se diz, como que a explicação sobre o sacerdócio, como que era o sacerdócio, entendeu? Então o que acontece? Havia 11 tribos de Israel, e das 11 tribos, uma tribo não possuiu terra, não tinha direito de herança. Então a herança do Senhor, a herança deles ficaram responsabilizada pelas nações de Israel, que eram 11 tribos de Israel. 11 tribos, né? O que acontece? No meio dessas 12 tribos de Levi, uma tribo não recebeu herança, que é a tribo de Levi. No meio dessas 12 tribos, uma tribo não recebeu herança. Então ficou a tribo. Quem era essa tribo que não recebeu herança? Eram os filhos de Levi. Os filhos de Levi não receberam herança, então a herança dele era do Senhor. Né? Vamos ler para vocês verem, vamos ler. Abre tua Bíblia aí para mim, Número capítulo 18. Número 18. Número 18, capítulo 18, versículo 21. Vamos ler o contexto, vamos ler o 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança
no meio dos filhos de Israel. E por fato de o Senhor ser a herança deles, quando fala roubará o Senhor a Deus, que estava roubando a Deus, a nação de Israel estava roubando a Deus, não é que estava roubando a Deus, é que a herança dos filhos de Levi era de Israel, a herança do filho de Levi era do Senhor. Ele era a herança de Levi. O Senhor era a herança dos filhos de Levi. Você quer que eu te provo? Vou ler de novo o texto, presta atenção. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás, eu sou a tua parte. O Senhor era a parte de quem? A parte da herança dos filhos de Levi. Entende? E os filhos de Levi era de quem? Era de qual? Era de quem? Era filho de Arão. Era da parte de Arão. Presta atenção. Tua parte é a tua herança, filho de Israel. Eis que eu, filho de Levi, tenho dado todos os dízimos da terra por herança. Quem que era a herança dos filhos de Levi? Era o Senhor. E essa herança, que é o Senhor, que a nação de Israel teria a obrigação de devolver os 10% da herança, porque eles possuíram herança. E essa uma tribo não possuiu herança. Então a herança dessas 11, das 11 tribos, o dízimo das 11 tribos de Israel, das 11 tribos de Levi, que uma tribo não teve herança, essas 11 tribos tinham que tirar da terra que eles possuíram 10% do alimento que escolheram, fizeram na colheita, né? Então quer dizer, o Senhor, quando fala roubará o Senhor, Deus que vai falar em Malaquias, está falando que o filho de Israel, a nação de Israel, quer dizer, me desculpa, a nação de Israel estava roubando ao Senhor. Entende? Eles estavam roubando o direito das viúvas, dos órfãos e do estrangeiro. Mas aqui está escrito isso? Não, calma aí que nós vamos chegar lá no texto. Não está escrito isso, mas nós vamos chegar lá. Então aqui você já viu que os filhos de Levi tinham direito de exercer sacerdócio, porque o Senhor deu a herança dos filhos de Israel para os levitas, que o Senhor foi sua herança. Então os filhos de Israel daria 10% dos alimentos ao Senhor, e o Senhor, esse 10% era de direito dos filhos de Israel, que eram os levitas, né? Ó, no 21, eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, né, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, presta bem atenção. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Eles levarão sobre si a iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio do filho, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Quer dizer que os filhos de Levi levaria os pecados do povo, fazer o sacrifício que era mediante a lei, né? E eles teriam obrigação de fazer isso aí de gerações, esse estatuto é geração perpétua, né?
vossa geração está tudo perpétuo, na verdade, né? Será no meio do filho de Israel, nenhuma herança terão. Quer dizer, que isso aqui, nós temos que entender que era direito aos filhos de Israel, o dízimo, os alimentos, o sacrifício que era dado também junto com o dízimo, era dado de acordo com a lei determinada a Moisés no livro Pentateuco. Entendeu? No livro Pentateuco. Então nós temos que entender que o dízimo dado do povo de Israel, da nação de Israel, não era o 10% para o Senhor, no sentido original que a igreja leva aí. Aquele dízimo ali era dado aos filhos os filhos de Israel, os levitas, filhos de Levi, melhor dizendo, né? Os levitas, né, dava para os filhos de Levi, para os filhos deles, como herança, né? Quem deu esse dízimo aos levitas, aos filhos de Levi? A nação de Israel. Mas como a nação de Israel, que a Bíblia está dizendo aqui que é o Senhor que Deus? Por que eu falo que é a nação de Israel? Porque os 10% que a nação de Israel dava ao Senhor, o Senhor dava, era direito, era para os levitas, porque os levitas era encargo do Senhor. Você entendeu? Entende qual é o negócio? Por isso quando fala roubará o Senhor a Deus, todavia vós me roubar. E não é que estava roubando a Deus. Estava roubando o direito dos levitas. Você entendeu? Porque a herança dos levitas era o Senhor. Era o Senhor. A herança dos levitas era o Senhor. Então, quando eles roubavam o direito dos levitas, eles estavam roubando quem? O Senhor. No sentido de que a herança dos levitas era o Senhor. Então, esse 10% que ele dava para os levitas, para os filhos de Levi, era dado para o Senhor, que é a herança dos levitas. E esse 10% era dado para os levitas, porque a herança que era o Senhor era do levita. O Senhor era a herança dele. Então, quando fala que quando ele devolvia o 10% para o Senhor, ele não dava o 10%. Devolvia, dízimo se dá, dízimo devolve. Devolve por que ele devolvia? Porque eles receberam herança, né? E os filhos de Levi não receberam. Então a herança que eles receberam, ao qual os filhos de Levi não receberam, eles tinham que tirar 10%, porque os levitas, a herança dos levitas era quem? Era o Senhor. Entendeu? O que o sistema religioso fez? Eles colocaram como se fosse uma verdade o dízimo, para você dar 10% para a igreja, sendo que eles não têm base bíblica para isso. Porque, primeiro ponto, o dízimo, quem exercia esse cargo eram os filhos de Levi, eram os sacerdotes. E ele exercia por quê? Porque eles não possuíam terra, eles não tinham herança. E a herança dele era o Senhor. Então a herança dele, que era o Senhor, quem que dava, quem que recebeu a herança do Senhor? Eram as nações de Israel. E a nação de Israel, tendo a herança que é as terras, os posses das terras, né? Eles teriam que tirar dos posses da terra, devolver ao Senhor o 10%, que esse 10% que ele devolvia para o Senhor era dos filhos de Levi. Por que dos filhos de Levi? Porque a herança dos filhos dos filhos de Levi, era o Senhor. O Senhor era a sua herança. Então, os 10% que eles davam para o Senhor era dos filhos de Levi, porque o Senhor era a herança dos filhos de Levi, porque os filhos de Levi não possuíram terra. Deu para vocês entenderem um pouco? Deu para vocês conseguiram entender? Eu vou tentar explicar mais direito. Ó. Há 12 tribos, haveria 12 tribos de Israel. Tá bom? Vou colocar o texto aqui para vocês entenderem. Abra a tua Bíblia aí em Levítico.
Desculpa. Abra sua Bíblia em Levítico. No capítulo 27 e no versículo, vamos ler do 30 ao 34. Presta atenção. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo do fruto das árvores, são do Senhor. Santo são ao Senhor. Presta atenção. Porém, se alguém das dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante e toda a dízima do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara o dízimo será santo ao Senhor. Presta atenção. 33. Não se investigará entre os bons e os maus, nem o tocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, ponto vírgula, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Você entendeu? As coisas consagradas eram dadas ao Senhor. Presta atenção, na lei mosaica, né? O que acontece? Presta atenção. Esse mandamento aqui não é nem para você e nem para mim. Era dado para o filho de Israel. Viu onde está a mentira do dízimo? Era dado para o filho de Israel. Por que será era dado esse mandamento aos filhos de Israel? E o que os filhos de Israel estavam fazendo? Levando um animal coxo para a tenda, oferecendo um animal coxo. Isso aí você vai ler lá para frente, lá nos próximos vídeos eu vou gravar isso aí. Você vai ver só o que estava acontecendo, né? Agora abre a tua Bíblia aí, em Levítico não, em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18. E no versículo 3. Presta atenção. Vamos ler no 2 para ficar começar no 1. Deuteronômio 18 primeiro diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Ponto vírgula. Das ofertas queimadas do Senhor, da sua herança, comerão. Viu aí? Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. Ponto vírgula. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. 3. Esses, pois, serão o direito dos sacerdotes receber do povo dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, ponto vírgula, que darão ao sacerdócio espádua e queixadas e o bucho. Dá-lhe as primícias do teu gão, do teu mosto, do teu azeite e as suas primícias das tosquias das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu de toda a tua tribo, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. E quando chegar ao levita de alguma das tuas portas, de toda Israel, onde habita e vier com todos os desejos de sua alma, o lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos e levita que assistem ali perante o Senhor. 8. Igual porção comerão além das vendas do seu primogênito. Entendeu? Então o que aconteceu? Você entendeu aqui que
os levitas receberam o dízimo porque eles não tinham herança. E a herança dele era do Senhor. Por isso, quando Malaquias, você vai ver ali escrito ali, roubará o Senhor a Deus, todavia vós me roubais. Então você tem que entender que ali realmente está se relacionando, está falando ali dos filhos de Israel, da nação de Israel, que não estavam pagando dízimo, estavam roubando o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, tá bom? Vamos pro próximo vídeo, que não, o vídeo vai ficar muito comprido. A graça e paz a todos vocês. Vamos para a terceira parte do vídeo do dízimos. Se refere a dízimo, tá bom? Vamos para a próxima parte.